Irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo nos convida a refletir sobre as razões da nossa fé e sobre o comportamento ético que provém dessa nossa razão da fé, dessa nossa teologia. Aquilo que nós professamos tem consequências na vida, aquilo que nós cremos tem consequências no modo como a gente age. Bom, a liturgia hoje é Marcos 2, de 23 a 3, versículo 6. São dois pequenos relatos com polêmicas em torno do sábado. A primeira polêmica surge quando os discípulos quebram espigas no dia de sábado para abrir caminho na plantação. Os fariseus interpretam, aqueles que estão apegados à lei interpretam esse quebrar espigas como um trabalho. De fato, o livro de Deuteronômio era muito rígido, não trabalharás no dia de sábado. E os fariseus se apegaram a essa lei, tirando essa frase de todo o seu contexto, de toda a sua origem, esqueceram que essa lei ela surgia exatamente para proteger a vida, e não para impor um jugo a ninguém. Ora, Jesus mostra toda a sua capacidade de dar as razões da fé, quando ele vai interpretar a Torá, o texto do Deuteronômio, a partir do primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, aquele relato curioso de Davi, que come os pães da proposição junto com seus companheiros, que estão famintos numa fuga, num momento difícil da vida. Eles chegam lá no templo e vão comer o pão que a princípio era proibido, só os sacerdotes era permitido. Jesus então recorre a esse texto para dizer que a lei não é absoluta, que há sempre que interpretar e que rever a lei. Ora, nesse texto, nesse primeiro texto de Marcos, que é Marcos 2, de 23 a 28, Jesus faz então uma interpretação teológica da lei, dizendo que o homem é o Senhor do sábado, e não o sábado é o Senhor do homem. Ora, para os fariseus que estão cobrando a ele um comportamento dos discípulos, o sábado é Senhor do homem, a lei é absoluta. Mas Jesus vai mostrar que não, que o homem está acima, ou melhor, o ser humano, a vida, o homem e a mulher. E como que Jesus faz isso? Ele volta à lei, ele retoma a lei. Ele mostra que a lei tem uma finalidade. Quando foi legislado, não trabalharás no sábado, não farás nenhum trabalho no sábado, deverás descansar no sábado, o livro do Deuteronômio é muito claro, para que teu escravo e tua escrava possam descansar. Ora, tem uma finalidade, a teologia, a religião, a legislação, tudo isso é para a vida. Jesus então vai lembrar que o cumprimento do sábado surgiu de uma necessidade da vida, uma necessidade de descanso. Logo, a teologia de Jesus é uma teologia que vem da vida. E os fariseus faziam uma teologia que vinha apenas da letra. Tendo então dito que o homem é senhor do sábado, porque todo mundo precisa ter sua vida valorizada, depois disso, Marcos relata que Jesus entrou na sinagoga e lá na sinagoga tinha um homem com a mão seca e era sábado. Ora, esse homem da mão seca, segundo Marcos, estava esquecido num canto, porque ele era um homem puro, não podia contaminar a assembleia. Jesus então chegou e quando Jesus chegou na sinagoga, os fariseus, ao invés de olharem para o homem excluído lá num canto, eles ficam observando se Jesus vai descumprir o sábado. Assim acontece com aqueles que são legalistas. Eles não têm olhos para os irmãos, eles não têm olho para a necessidade do outro, para o fraco. Normalmente eles têm olhos só para o cumprimento da lei. E aí, ao invés de ficar preocupados em estender a mão em pão, eles estão preocupados em vigiar Jesus para ver se ele comete algum deslize. Devem ter pensado, ele defendeu a vida há pouco ali em cima, com uma teologia muito bonita. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Porque muitos dizem, né? Na prática, a teologia é outra, ou a teoria é outra. Mas para Jesus, não. Na prática, ele sustenta
a mesma teologia que ele defendeu, que a teologia que ele defendeu é a teologia que vem da vida, é a teologia da vida. Então Jesus ignora os fariseus e chama o homem, diz para ele, vem para o centro. Ora, se o ser humano é senhor do sábado, então é o centro da vida, o centro das nossas atenções que ele deve ocupar. Então, Jesus age de acordo com aquilo que ele crê. Ele disse, o ser humano é senhor do sábado, então agora ele colocou o ser humano no centro. E tendo colocado ele no centro, ficou olhando para aqueles homens que o vigiavam para ver o que ia acontecer. Depois, ele perguntou a eles uma pergunta que não vai merecer nem resposta. No sábado a gente deve fazer o mal ou o bem? No sábado a gente deve salvar ou condenar, matar? Eles ficaram calados, porque eles próprios sabiam a resposta, como nós todos sabemos a resposta. Foi aí então que Jesus agiu de acordo com sua fé, de acordo com a fé no Deus bondoso e misericordioso, Senhor do sábado, que ele anuncia. Ora, Jesus então olhou para o homem e falou, estende sua mão, e na mesma hora o homem ficou curado. Os fariseus não ficaram contentes, certamente, mas Jesus é coerente com a sua praxis, com a sua teologia, sua praxis é coerente, independente se ela vai agradar ou não as autoridades religiosas. Às vezes, infelizmente, para estender a mão ao abandonado, para fazer justiça, para fazer acontecer a vida que Jesus anuncia, é preciso contrariar algumas regras, é preciso ser contraventor. Às vezes tem coisas que não coadunam com a fé e precisam ser descumpridas, como a acolhida do pequeno, do fraco, do mais debilitado. Jesus mostra para a gente, então, com esses dois relatos, que primeiro a gente tem que saber das razões da fé e interpretar a fé. E depois ele mostra para a gente que toda teologia implica numa ética. Para quem acredita que o ser humano é senhor do sábado, então o fraco, o oprimido, o marginalizado, aquele que sofre, aquele que não tem seus direitos respeitados, deve ser o centro da vida, porque a vida humana é que é o mais importante. Agora, para aqueles que estão preocupados só com a legislação, não querem interpretá-la, querem fazer uma teologia, entre aspas, sem razões, uma teologia simplesmente legislada, mas não vivida, não pensada, não refletida, para esses, então, o marginalizado tem que continuar lá no canto, o homem da mão seca tem que continuar lá abandonado, oprimido. Não para nós cristãos. É impossível ser cristão, é impossível dar as verdadeiras razões da fé a partir de Jesus Cristo, do que ele nos ensina, e continuar deixando a pessoa oprimida e esquecida no canto. Nós convidamos então todos vocês a acolherem o apelo de Jesus, que nos diz a vida humana em primeiro lugar e para toda a teologia uma ética coerente. É isso que nós desejamos, que Jesus, o Senhor da vida, nos ensine que o ser humano está à frente de tudo, no centro de tudo.